Fala galera, eu sou Igor Miranda e o bate-papo dessa vez é com Kiko Loureiro, guitarrista do Megadeth. A banda americana da qual Kiko faz parte desde 2015 lançou um novo álbum chamado The Sick, The Dying and The Dead. É o segundo disco deles com Kiko, sucedendo o Dystopia de 2016 e o primeiro com o baterista Zurk Verbiri. Nesse papo, entre outros assuntos, a gente falou um pouco sobre esse novo álbum e sobre o processo de gravação, que foi marcado por uma série de complicações. Além da pandemia, o Dave Mustaine foi diagnosticado ainda em 2019 com um câncer na garganta, que felizmente ele já superou, e o David Ellefson foi demitido depois do vazamento de conversas online e registros íntimos com uma fã. Nesse disco, o baixo ficou a cargo de Steve DiGiorgio e a vaga em definitivo ficou com James Lomenzo. Bora pra entrevista? Se liga! Esse novo álbum começou a ser feito em 2019, logo em seguida vocês tiveram um monte de problemas, o câncer do Mustaine, a pandemia, a demissão do David Ellefson. Chegou a passar pela sua cabeça que talvez esse álbum nunca saísse, nunca fosse lançado? Não, isso não passou a cabeça. Só dava cara, putz, porque na realidade, quando eu vi a notícia do câncer, a gente não tinha, tava só, eu já tinha encontrado com o David para mostrar minhas ideias, tal, mas estava muito embrionário. Eu falei, putz, agora tem um câncer, vamos esperar ele. Aí você pensa mais na pessoa do que tipo no álbum, né? Obviamente, Sim. né? Quando teve a pandemia, foi um choque da pandemia para todo mundo, né? Tipo, o álbum é de menos, né? Tipo, o que está acontecendo no mundo, né? Então, é uma coisa que é muito maior do que o álbum, é você se cuidar da família, das pessoas, pensando na minha mãe, no meu pai e tal, não sei o quê, no Brasil, etc. Então, não refleti sobre isso. Ah, será que vai ter o álbum, né? Na realidade, não me lembro pensando nisso. Mas as coisas foram acontecendo, né? Porque a gente criou as músicas durante o Dave fazendo o tratamento, a gente criou as músicas, então as coisas estavam andando. Então a gente teve 2019, teve o câncer, mas o Dave trabalhou, né? Tava lá Sim. trabalhando, cara. Tipo, foi um puta de um exemplo, né? Pra falar, caramba, o cara tá vindo aí, tipo, tá meio cansadão, tá meio zoado. Aí quando ele tava mal, assim, fazia, era toda quinta-feira tinha quimo. Então na quinta-feira a gente não fazia nada. Aí na sexta, às vezes ele tava cansado pra caramba, né? Ele ia onde a gente estava lá no estúdio, na casa que montaram para a gente fazer esse trabalho. Então, assim, mas foi indo. Pandemia, como eu falei, e depois, tipo, era mais assim, aí o Dirk gravou a batera durante a pandemia, conseguiu ir lá no estúdio gravar. Depois passou um tempão, mas aqueles primeiros 6 meses de pandemia, o mundo inteiro ficou naquela, né, meio Sem que saber. hiato ali, sem saber o que está acontecendo. Eu fiquei, cara, vou ficar em casa aqui, fica em casa. Fiquei, tipo, nada vai acontecer, beleza. Fui fazendo coisa na internet, live, aquelas coisas todas, tudo, né? Esperando. Depois eu fui para Nashville e terminei as guitarras, quase terminei tudo. Algumas coisas depois eu fiz remotamente, de casa, uns finalmente ali. E depois fomos acompanhando remotamente o final das músicas, né? Até em setembro de 2021, quando a gente foi fazer uma turnê, foi a primeira turnê já pós-pandemia ali, ainda tava um pouco, voltou, né, a parede deles, achavam que ia cair, mas beleza, teve a turnê, e antes da turnê, eu passei umas 2 semanas lá, dando o último retoque final ali que precisava de guitarra, tal, com o Dave, das coisas, ouvindo, eu e o Dave, basicamente, né? Umas 2 semanas finais. Então foi um longo processo com esses lances. O lance do Ellefson, tipo, não afetou isso aí, na realidade, porque essa trajetória, né? Na real, tipo, isso foi resolvido rápido, assim. Sim. Obviamente foi um baque a história toda, tal, né? Mas em termos do álbum, isso foi resolvido rápido, Sim. porque a Porque gente envolveu só nem uma pessoa também, né? Exato, assim, era mais uma questão da banda, assim, do Ellefson, tal, né? E não do álbum em si, né? Porque eu já passei por isso no Angels Cry do Angra, que o batera não tava e botaram outro batera na hora e o cara foi lá, gravou e fez, entendeu? Então, assim, Sim, tem sim. várias histórias, assim, de álbuns que, pô, o músico não pode, por algum motivo, ou saiu, ou brigou, ou teve um problema de saúde, ou sei lá o que for,
vai outro para gravar o álbum. O difícil é a cara da banda, o difícil é a turnê, né? A gravação no estúdio, que você tá ali hermético, ali fechado, 4 paredes. Tem até banda aí que se você, de repente, o guitarrista grava baixo, entendeu? Tipo, vários, né? Sim. Ou bandas que um músico grava a maioria das coisas. Sim. Né? Eu queria te perguntar também sobre a parte criativa, acho que é um ponto até que já foi explorado por outras entrevistas, mas assim, você foi coautor de 8 das 12 músicas desse novo álbum. Se você desconsiderar o Euthanasia, onde todo mundo foi acreditado por criar todas as músicas, mas ao mesmo tempo houve uma controvérsia em cima disso, essa marca que você conquistou nesse novo álbum é um recorde. Nenhum outro integrante do Megadeth teve tantos créditos autorais junto ao Mustaine em um mesmo disco. Como é que tem sido para você ter essa liberdade de participar mais da criação, algo que muitos de seus antecessores não tiveram e até reclamaram publicamente disso? Cara, eu reflito sobre isso. Na real, o Mustaine ele não tem, tipo, eu não sei como era no passado, tá? Tipo, ele pode ter mudado também, né? Porque as pessoas mudam, são mais velhas e pensam de forma diferente. Mas eu não acho que foi isso. Eu acho que é a questão de você conversar de criador para criador. Isso que eu sinto, entendeu? Porque o Mustaine sabe o que é Megadeth. Ele sabe o que é Megadeth. Então, você tem que saber muito bem o que é Megadeth e qual que é o tipo de música, o público, o que é. E você tem que conversar de uma forma que um criador conversa com outro criador. É difícil explicar isso, mas eu tive relacionamentos, né, com o Rafael Bittencourt, com o Edu Falaschi, fazendo música, com o André Matos e tal. E tem umas coisas que são viagens da cabeça da pessoa. Então, a coisa de você ter uma criação, alguém que tá mostra algo e fala uma coisa, você tem que conseguir entrar na cabeça o que a pessoa está imaginando, o que ela está querendo com aquilo. E tem uma investigação disso aí, e um respeito pela criação. E um respeito de tipo, de repente você nem acha a ideia tão legal. Mas você não pode falar, essa ideia é tão legal. Não ter tempo de investigar, ouvir, entender onde quer chegar. Porque às vezes a pessoa tem uma mega ideia na cabeça, tá ouvindo tipo a música perfeita na cabeça, mas não consegue transmitir aquilo, não, tal. Então você entendendo isso e na mesma forma quando você mostra suas ideias, também tentar trazer a pessoa para dentro do que você está imaginando, eu acho que começa a criar uma segurança. Segurança é a palavra, porque quando você mostra as suas ideias, é meio que você está mostrando quem você é. E tem muito ego, muita disputa, assim, porque você está inseguro naquilo, né? E você quer um espaço também, porque você está inseguro. Eu quero um espaço, quero ter. E quando a pessoa sente que você quer um espaço porque está inseguro, ela não é tão fácil você ter esse espaço, porque você está forçando a barra. Isso acontece pra caramba, entendeu? Ou por outros motivos. Que eu quero ter meu nome, ou que eu quero dinheiro, qualquer coisa assim. Quando é nitidamente em prol do álbum, da música, da arte do negócio, e você consegue, ao longo do tempo, mostrar isso e trabalhar dessa forma, começa a tirar essas barreiras, esses muros aí, né? Começa a ficar transitar melhor a conversa da criação, e aí você tem um resultado. Porque eu fiz riffs de guitarra, um dos maiores feitos para mim nesse álbum é ter feito riff de guitarra. Não solos, isso aí nem importa. Tipo, riff de guitarra que o fã ouve e fala, nossa, o Dave Mustaine tá foda fazer esse puta riff. E fui eu que fiz o riff, entendeu? Porque eu entendi o que era, e o Dave Mustaine, obviamente, ele toca do jeito dele lá, meus riffs, toca, e vira, né? Tipo a introdução da primeira música, do We'll Be Back, entendeu? Fiz uma cara de Megadeth total. Que eu que fiz o negócio. E aí, eu acho que o Dave respeita isso aí, porque ele viu, né? Que a gente joga pro time, digamos assim, né? Então, acho que é a maior explicação disso aí. Sim. É uma boa pergunta, porque eu não tinha falado tanto, assim, sobre isso, né? Porque é sempre uma coisa meio vaga, né? Sim, eu tinha uma teoria meio própria de que os seus 25 anos de Angra provavelmente ajudaram nesse processo, porque os outros músicos que antecederam você, não só guitarristas, mas também bateristas, teve uma rotatividade muito grande no Megadeth, são músicos muito mais performers
ou carreira solo antes de chegar ao Megadeth, ou às vezes músicos de estúdio, ao vivo e tal. Você teve uma experiência longa de banda, de ter que conviver com outros músicos e criar com esses músicos. Talvez era isso que o Mustaine estava procurando, só que ele não sabia até encontrar você, logicamente, né? Bem colocado, é isso aí, certo, perfeitamente, coisa que eu já falei para você. Isso aí, cara, porque você vai ter sim sideman, né? O cara que vai, toca, tal, caras perfeitos, bons pra caramba que tocam, mas não entram nessa coisa. Eu sou parte de uma banda. No Angra, cara, tem muito tempo, com todas as experiências, coisas certas e erradas que eu fiz dentro do Angra, que eu posso entrar aqui num lugar novo, e falar, opa, agora eu estou entendendo. E aí você está mexendo com uma banda de maior porte e que tem mais pessoas envolvidas, né? Você tem os managers, os business managers, sei lá o quê, Universal e tal, né? Então, navegar é um pouco mais complexo, né? Mas você acertou em cheio, isso aí, é isso aí mesmo. De ter a experiência de conviver em banda e você respeitar o cara da banda, né? E eu vejo o Mustaine como o cara da banda, o cara que cria da banda, o cara que entende. Só que eu sei dar esse respeito que ele entende da banda mais do que eu. Então, como é que eu falo sobre isso, né? Ele sabe muito mais de Megadeth do que eu. Ele é o Megadeth. Ele não vai saber fazer outra coisa a não ser fazer Megadeth. Então, ele é o Megadeth. Beleza. Eu não sou Megadeth. Tipo, a história de vida é outra. Eu entro no Megadeth. Beleza. Aí, eu tenho essa desvantagem, né? Que eu não sei nada de Megadeth. Eu vejo como você vê o Megadeth. Eu entro no Megadeth, vi o show, conheço as músicas. Aí, beleza, eu vou entendendo um pouco mais e eu vou tentando entender o que é esse tal Megadeth. Só que eu tenho só que eu falo pro David direto, eu tenho uma vantagem. Eu vi o Megadeth em 91 do público. Então, isso é uma vantagem. É uma desvantagem, mas é uma vantagem, porque eu estava no público. Então, eu consegui ver o Megadeth de fora. E é sempre uma vantagem, que eu vi isso acontecer no Angra também. O cara entra na banda, o cara viu o Angra de fora. Fala, como é que era ver o Angra de fora? Entendeu? Porque aí você tá dentro, você não sabe. Tipo, você é a Coca-Cola. Você que nunca viu o rótulo, você não sabe como é que é o logo. Porque você é a Coca-Cola. Entendeu? Então, quando você entende isso, você usa isso em sua vantagem. Você fala, ó, o Megadeth, para os caras, é isso, porque eu sentia isso, entendeu? E o cara que tá dentro do Megadeth não sabe. O David não sabe. E eu uso isso como uma vantagem, né? Obviamente, não impondo uma vantagem, mas aí entra essa conversa. A mesma coisa quando a gente vai fazer, ou foi para o Brasil, vai fazer outros tipos de países semelhantes ao Brasil, eu tenho uma vantagem de ser desse lugar. Tem uma desvantagem de não ser americano, né? O sotaque, sei lá. Meu inglês não é tão bom quanto o cara nativo, etc. Mas eu tenho uma vantagem de ver por uma perspectiva de um país de fora, de não ser americano. Entendeu? Sim. Como é que é visto uma banda americana? Como é que, ó, se você fala isso para o cara de outro país, não é tão legal, entendeu? E por aí vai, né? Então, aí, tipo, você vai conseguindo esse respeito dessa união, imagino assim, entendeu? Que o Dave não é, tipo, tão fácil, assim, de conquistar, assim, né? Obviamente, né? Sabemos. Como a história já diz, entendeu? Sim. Com o produto pronto, vamos assim dizer, né, com o álbum pronto e tal, eu vi uma comparação que o Dirk fez numa entrevista, onde ele disse que o Dystopia é um álbum mais na pegada do Rust in Peace, do Countdown to Extinction, enquanto esse novo ele resgata uma essência dos dois primeiros discos, onde a veia thrash como mais solta, apesar de obviamente ter elementos diferentes, tem até na Night Stalkers tem um elemento de orquestração lá que eu ouvi e falei, não, isso aqui foi o Kiko que colocou, certeza. Então, assim, obviamente tem outras coisas ali no meio, mas é um disco mais trash, talvez. Eu queria saber se você compartilha dessa visão e como é que você acha que esse novo trabalho se compara a outros do Megadeth. Não em questão de melhor ou pior, obviamente, mas em termos de estilo, né? Não, esse negócio da orquestração você acertou, você está acertando bem. Eu que fiz, eu fiz lá, vamos botar esse negócio aí. Por mim, eu botava mais, né? Mas o David não me vê como esse cara que pode fazer isso. Ele não sabe muito, porque ele não me conhece muito Angra nem nada. Mas aí eu fiz ali e tal. Falei, legal, tal. Porque ele sempre vai achar que, pô, tem que contratar um cara que é foda da orquestração, não sei da onde. Eu falei, não, pô, dá para fazer, cara. Deixa eu fazer aqui. Aí eu fiz,
antes, né? Aí eu faço. Ali num tempo, né, que a gente não, que os caras não estão trabalhando, eu fiz o negócio inteiro lá e falar, aí o cara vê, pô, legal, aí já, aí Sim. ficou, entendeu? Às vezes tem que fazer para você faz, né? Sabendo que todo o trabalho que você fez pode ser gongado e tipo não entrar, entendeu? Mas faz parte disso aí. E tem que entender de novo essa relação, experiência de banda, não é pessoal, né? Tipo, Sim. não é que não, tipo, não ficou legal, não ficou legal, tudo bem. É, mas tem um laço, o Dirk, ele fala isso, porque realmente algumas coisas puxaram para esses. De novo, o Dirk também tem o privilégio de não, de também ter olhado de fora e ser um cara que era muito fã daqueles primeiros álbuns, né? E da bateria dos primeiros álbuns, daquele era uma coisa um pouco mais solta, um pouco mais por causa das influências mais jazzísticas lá, né? Então, de certa forma, né? É uma coisa um pouco mais porra louquice os caras mais tipo atiçado, né? Porque depois dos anos 90 também, por causa da tecnologia também, né? E por causa da grana. Porque quando você tem os primeiros álbuns dessas bandas, a tecnologia é muito mais precária, as bandas estão começando, elas têm menos grana, não tem mega produtores, qualquer uma dessas bandas, dessa época, Anthrax, Metallica e Slayer e tal, né? Só que tem uma cara isso aí. E aí faz um som que vira uma coisa que a galera curte, né? Que marca uma era e tal, né? Isso qualquer estilo, né? E aí depois dos anos 90 começa a ficar um pouco mais, começa a ficar digital, né? Aos poucos vai ficando digital ou tem essa sonoridade um pouco mais digital. A gente já e aí cada vez mais, né? E hoje em dia você tem várias bandas que são puramente quase um EDM heavy metal, né? Que é tão preciso e perfeito, né? Que fica praticamente uma música eletrônica tocada, sei lá. E a gente, então, meio que buscando voltar, tentar tocar de uma forma mais orgânica, mais natural. Então, o Dirk já partindo, por exemplo, o fato que o Dirk toca a música inteira. Isso aí nenhum batera faz. Tipo, hoje em dia, um batera moderno eu acho muito difícil. O cara fala, não, eu vou tocar a música inteira, vai pegar o take inteiro da música. Se errar no meio, começa de novo. Entendeu? E isso dá o quê? Uma coisa um pouco mais live, um pouco mais de ser humano, né? Sim. Na guitarra, não. Na guitarra a gente vai fazendo por partes, mas eu com a batera, que é a base da coisa, aí o jeito de tocar, né? E aí e também a velocidade das músicas e puxando alguns tipos de riffs, aí entra em todo esse aspectos aí mais killings, mais business e tal. Sim. O Megadeth acabou cancelando o show que ia fazer no Rock in Rio. Correram todos aqueles boatos com relação à vacina, você desmentiu esses boatos, mas o que os fãs realmente queriam saber é se existe algum plano ou uma intenção de vocês marcarem shows aqui no Brasil com essa turnê do novo álbum. A gente lança o álbum e começa tipo um ciclo, né, novo, né? E os álbuns e os shows começam a ser marcados. Não tem nada marcado no Brasil ou na América Latina anunciado, mas eu sei que está sendo trabalhado para que isso aconteça. Mas não tem nada marcado. Então, tipo, a gente nunca fala uma coisa que não sabe. Então, Sim. nesse momento não tem nada marcado. O que tem marcado são os shows no Japão, que a gente vai, que é em fevereiro, tem no México em dezembro, e tem alguns turnês europeias que quando confirma, porque quando você anuncia, porque confirma, assina o contrato, tá tudo certo, vai acontecer, não tem a fala que vai, depois não vai, né? Que acaba ficando um problemático, né? Que nem o lance do Rock in Rio, né? Tipo, vai ter, Sim. depois não vai ter, então fiquei evitando, mas que tem que ter, tem que ter. Tem que ter, Tem porque tanto o brasileiro álbum envolvido novo com o tem. Megadeth agora, né, pô? Mas nem por isso. O Megadeth sempre foi para o Brasil, essas bandas sempre passam pelo Brasil, América Latina é um território que as bandas gostam de ir, porque é legal demais tocar no Brasil, entendeu? Assim como é legal demais tocar nos festivais europeus, né? De verão europeu. Assim como é legal demais fazer essa turnê tipo nos Estados Unidos, que é tudo terrestre, né? E você passa por uma série de cidades, tal. Tem uma facilidade de logística, né? Nos Estados Unidos, né? Que é um país gigante, com um público, com as estruturas já, né? Isso aí dá uma grande mudança, né? Você conseguir fazer 30, 40 shows numa tacada só, todos em casas boas, com estruturas grandes e tal. Coisa que o Brasil, pelo menos para rock, não tem, né?
Sim. Uma última perguntinha é com relação a essa turnê que vocês já vem fazendo, né? É um show que vocês estão com uma atração complementar à turnê do Five Finger Death Punch, então o repertório é reduzido. E com isso vocês só puderam tocar 2 músicas do novo álbum, que é We'll Be Back e Soldier On, se eu não me engano. Tem alguma outra música do disco que, agora que ele está lançado, você gostaria de tocar muito, assim, às vezes numa turnê que vocês têm um repertório um pouco maior, até para ver a reação do público? Assim, mas no Dystopia, a gente fez bom, não tinha saído o álbum, né? A gente fez a gente tá fazendo isso aqui porque a gente tá atingindo outro público. A gente já fez essa turnê em maio, de headliner, com Lab of God tocando antes da gente, né? E Só que o álbum Trivial não e tinha In sido Flames. lançado ainda, né? O álbum não tinha sido lançado ainda. Sim. Então, por isso. Então, foi mais... Bom, foi um pouco de resquícios da pandemia, né? Era uma turnê que era para ter antes, aí foi postergada e tal, né? Então, deu super certo. Tocando até alguns lugares iguais. A gente estava até com mais público sendo headliner, mas isso aí é uma outra questão, porque é um outro público também, né? Que a gente está tocando agora, né? Os Estados Unidos tem esse público diferente dentro do rock e do rock pesado, né? Muito louco. No Brasil, como tem mais escasso, eu acho que o cara vai ter um show de heavy metal, do Iron Maiden ou, sei lá, do Avenged Sevenfold, o cara vai. Tipo, aqui o cara, eu acho que tem um público que ainda diferencia, né? Isso aí, você tem os dois públicos, né? E que eles chamam de active rock, na realidade, esse Five Finger ou Disturbed, essas bandas aí, que é mais um heavy metal de rádio, né? Que no Brasil é inexistente, né? Um heavy metal de rádio, imagina, no Brasil. Não existe. Não tem nem rock direito no rádio, imagina se vai ter um. Mas que seja. Então tem essas questões aí que a gente vai descobrindo de viver aqui, de passar, de ver, de tocar. Você fala, cara, tem tudo essas ramificações e tem público para isso, e tem negócios, né? Shows e merchandising, e etc. E, né, por essas variações. Mas a gente fez o Dystopia, foi mais ou menos parecido, mesmo fazendo show de headliner, a gente foi colocando as músicas aos poucos. Então, eu não sei se a gente vai fazendo agora um show de 2 horas, provavelmente a gente estaria talvez tocando 3 músicas, talvez aos poucos você vai colocando, né? Porque você tem todo o catálogo, a gente está tocando 2 agora, a Night Stalk seria uma, mas é uma música bem difícil de tocar. Tem a faixa título, The Sick, The Die, The Dead, seria legal, a gente está treinando também. Porque a gente consegue tocar música, a gente toca música, aí o David tem que tocar e cantar, tem umas coisas difíceis de tocar e cantar, solos de guitarra, riffs e tal. E tem toda a parte do cara da luz, o cara do som, o cara do monitor, e os vídeos tem que estar para essas músicas novas. Então isso acaba levando um tempo, assim, né? Então essa a gente está pronta para tocar uma terceira música. Talvez a gente faça aí até o final da turnê e botar uma terceira música. Mas assim, toda vez que você bota uma terceira música, vai ser a qual? Symphony of Destruction, Hangar 18, então Peace Cells. E como você tem que tirar alguma música, né? Você vai escolher. Então, como você tem os hits, né, os do passado, e aí você está tocando para um público meio que novo nessa turnê, você não está tocando para um público teu, o público 100% teu, né? Você está experimentando. Então, aí você fala, bom, será que é melhor mostrar uma symphony ou mostrar uma música nova para um público que não te conhece direito? É que nem tocar em festival, né? Você toca em festival que tem fã de tudo quanto é banda, não tem todas aquelas pessoas que estão lá para você. Então, você vai ser um pouco mais eficaz se você mostrar as músicas, as top 5, as tuas top 5, né? Top 10. Né? É mais eficaz para o festival, para a tua função lá. Agora, o fã, aquele que conhece tudo, aí o cara fala, pô, os caras não estão tocando. Então, aí você tenta fazer um setlist que toca música nova, que toca uma música tipo Angry Again, umas músicas que é meio mais lado B, digamos assim, e depois é só os hits, né? No Angra não deixava de ser diferente também. Você vai tocar Carry On, Rebirth, sabe? Assim, você tem aquelas músicas. Se você pega essas principais, você já tem mais em metade do show. Aí você opta de tocar alguma lado B, entendeu? Que também é legal. Ou e música nova. Sim. Porque se também meter goela abaixo o álbum novo inteiro para um público, nem todo mundo tá, né? É complicado, né? É complicado. A gente tem que
É uma questão, então várias questões para funcionar o show, porque você quer que o show funcione, né? É muito louco isso aí, né? E aí quando você toca muita música nova, você fala, tipo, o show não tá funcionando. O cara quer ouvir, mesmo que o cara seja um fã que conhece muito, aquele fã mesmo que conhece tudo, ele no final ele quer também ver as músicas que ele tem a relação com aquela música por muitos anos. Entendeu? Ele tá com os amigos, quer que o amigo fale, essa música é foda. Tal, então tem essa também, né? A gente faz isso há muito tempo, então a gente meio que consegue ver vários lados dessa moeda aí, né? Da escolha das músicas.